Olá, tudo bem? Hoje eu venho até Curitiba, no Paraná, mostrar a vida de quem lida com a morte. Uma profissão escondida, mas necessária. Em tempos de pandemia, morrem mais de 3.000 pessoas por dia no Brasil. Eu sou Lucas Lages e este é o Vivendo na Pele. A única certeza que temos nessa vida é a morte. Nascemos, vivemos e morremos. Mesmo sabendo disso, nós, seres humanos, nunca nos conformamos com tal verdade. Que a vida é um sopro, não avisa seu fim, não nos prepara para o que ou quem vamos perder. Talvez a morte não seja a última etapa, mas apenas o começo de algo diferente. E quem sabe melhor? Em meio à dor de quem perdeu o ente querido, existe o outro lado, os profissionais que fazem deste momento um pouco mais leve. Pensar na própria morte ou na partida de pessoas próximas pode ser muito difícil. Do outro lado, tem quem sofre junto. Nossa trajetória para conhecer um pouco melhor esses profissionais começa no Cemitério Vaticano, no Paraná. Viemos descobrir o que eles pensam da morte, como encarar ela face a face todo dia. O local foi projetado para ser um ambiente leve, com áreas verdes que mudem aquele conceito de cemitério que conhecemos. A estrutura possui mais de 6.000 metros quadrados e dispõe de 4 salas de velórios e uma de cerimônia. É uma tradição do povo brasileiro acender velas para os entes queridos que já se foram. A Vaticano inaugurou em 2017 a segunda maior vela da América Latina. O monumento tem 17 metros e foi criado em homenagem às pessoas que faleceram e passaram pelo local. O Cemitério Vaticano é construído verticalmente e possui 10 blocos, tendo em média 350 gavetas cada um. Entre os blocos é possível ouvir músicas tranquilas, também sincronizadas com a vela da fé. A iluminação durante a noite permite sepultamentos noturnos. Todos sabemos que um dia vamos nos encontrar face a face com a morte. Isso é inevitável. A morte nada mais é que uma despedida inesperada que não temos o poder de contestar ou evitar. Você já imaginou o que acontece com seu corpo após a sua partida? Eric é o sepultador aqui da Vaticano. Eric, quanto tempo você trabalha com isso? Eu já estou trabalhando aqui na Vaticano, agora fez 10 meses no último tempo. E de onde que surgiu esse interesse para a profissão? Olha, na verdade eu nunca imaginava trabalhar, né? Apareceu a oportunidade, vim, fiz a entrevista e comecei. Mas nunca passou pela cabeça, jamais imaginei trabalhar assim, nessa função, né? Sim. Sabemos que no cemitério é um lugar de tristeza, mas é possível ver alegria aqui dentro? Olha, é bem difícil mesmo. A gente percebe, eu percebo a alegria assim, quando a gente vê as crianças brincando, vindo no parquinho, né, que são inocentes, não sabem, mas é um lugar bem difícil de você ver a alegria, né? Para você, o que é mais difícil aqui como sepultador? Para mim, mais difícil como sepultador eu acho que é quando tem sepultamento de criança. Isso mexe muito, né? Eu também tenho filha pequena e isso, na verdade todos mexem, mas o que mais mexe mesmo, mais forte, são o sepultamento de criança. Quando fala de morte, o que vem na sua cabeça? O que você imagina? Tem medo da morte? Olha, eu tinha bastante tempo. Eu nunca gostei de participar de um funeral, antes de começar a trabalhar, né? E hoje em dia eu já lido mais como que a gente se acostuma, né? Passa a lidar todo dia, então a gente passa, né, quase se acostuma com a morte, né? Então você está ali todo dia, você está vivendo aquilo e passou, foi. Sem medo? Sem medo. Hoje tranquilo. A gente já espera, né? Já sabe, que nem eu falei, tá convivendo todo dia, então você já fica, né? A pandemia do novo coronavírus mudou drasticamente a rotina de todo o país. Um dos serviços que mais sofreu mudanças foi a do cemitério.
Estamos aqui com a Joana, ela que é responsável por todo esse complexo aqui da Vaticano. Joana, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. A gente sabe que a pandemia de Covid-19 alterou totalmente a forma como vocês trabalham. Que mudanças que aconteceu aqui no cemitério? Bom, além do aumento da morte, é claro, ainda o que nós trouxemos aqui para Vaticano, porque a palavra que define a Vaticano é acolhimento. Acolhimento às famílias enlutadas. Então, o que a gente viu de momento é que a gente precisava criar algo para que as famílias pudessem, dentro dos 20, 40 minutos disponíveis para eles, que a gente conseguisse fazer uma homenagem para poder acalmar a família, né? Então, a gente criou a tenda Vaticano, que tem acolhido muitas famílias nesse momento difícil, onde a gente faz as homenagens com um cerimonialista, com palavras de carinho, de conforto, e na finalização a gente faz uma chuva de pétalas. Bacana. E isso tem ajudado bastante. Isso tudo ao ar livre? Ao ar livre, sim, porque a pandemia não pode haver aglomeração. E como interno a gente não consegue fazer essa despedida para a família, então a gente criou esse espaço para que as famílias possam despedir-se do seu ente querido, mesmo sem poder ver o rosto. Mas isso cria um conforto para eles e uma confiança no trabalho, no nosso trabalho. A certeza de que quem está ali dentro da urna é realmente o ente querido dele. Então a gente conseguiu, né, com essa atitude, com esse trabalho, né, um pouquinho mais de confiança aos corações sofridos. Bacana. E como que é administrar toda essa estrutura? Tem que ter muita coragem. Coragem. Coragem, muita fé, determinação, muito conhecimento para poder, né, para poder passar toda essa estrutura e essa confiança para a equipe trabalhar, né? Então, o que vale nesse momento é a confiança, né, a paciência, né, a tranquilidade para que a equipe sinta-se acolhida também, porque é um momento difícil não só para a família, a gente também sofre com a dor do ser humano, né? Sim. Então, mas é um trabalho que traz um conforto no meu coração também, poder ajudar famílias que a gente nunca viu. A senhora se sente satisfeita podendo ajudar os outros? Me sinto. Eu e minha equipe, a gente sente-se assim muito, muito satisfeito em poder participar e estar presente no momento mais difícil do ser humano. Isso é muito importante. Com um abraço com os olhos, né, de longe, falando com os olhos com eles, mas eles sentem o amor que a gente sente por eles, não é? Eles sentem, a família sente, né? E a gente fica, mesmo no momento triste, a gente se sente feliz podendo ajudar. Isso que é bom. No dia em que visitamos o cemitério Vaticano, 8 sepultamentos por Covid-19 haviam sido feitos. No dia anterior, foram 11. Eusébio praticamente faz tudo aqui dentro do cemitério, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho quanto aumentou de cerimônias, de despedidas aqui no cemitério após a pandemia. Olha, aumentou bastante, como eu já falei, mais de 100%. Mais de 100%. E nós temos essa tenda, que é um diferencial, né? Que eu acredito que no Paraná, não sei se alguém tem uma tenda igual nós temos ali. Então a gente consegue atender a família 20 a 30 minutos, mesmo sendo Covid. Então é um diferencial e também uma forma da família conseguir se despedir desse ente querido. Porque a grande maioria, quando chegam, a família chega, já estão sepultando a pessoa. Já. E aqui não, aqui a gente tem aquele tempo, faz orações, né? E dá todo aquele aconchego para a família, né? Uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. Mas aumentou, eu acredito que bem mais de 100%. O senhor estava comentando agora há pouco, antes da gente começar a gravar, que só hoje foram 7 atendimentos. Ontem foi 11 atendimentos de Covid. Só Covid? Passou por nós, né? De repente tem alguns que vêm direto ainda, como eu já falei. E como que fica o emocional do senhor
em relação a isso? Porque Olha, tem que ter. é complicado, porque você vê, não é só, tem mais uma questão, não é só pessoas de mais idade, são jovens também. Hoje nós tivemos uma de 23 e tem uma de 38, então começou a aparecer jovens também. Mas o emocional é bem complicado. Chega à noite e você tá a mil mesmo, porque você acaba se envolvendo com a família. Não tem como você não... Porque tem muitas famílias que choram muito e eles não acreditam que é o pai ou a mãe que está ali. Sim. Então fica aquela sensação de que eles estão velando alguém que de repente nem é o parente deles. Sim, né? por essa questão do caixão fechado, né? Não ter tem uma muita despedida, que é um muitas fator pessoas... principal para começar o processo de luto, né? Ver o ente querido no caixão, né? Sim, e tem muitas pessoas que eles não conseguem acreditar, né, que é o seu ente querido que está ali. Eu não sei se a gente também, no lugar deles, não faria a mesma coisa. Né? Sim. Então, é bem complicado. O emocional nosso nós temos que estar bem preparado. Não podemos trazer problemas de casa e não podemos também levar problemas daqui para casa. Sim. Então, você tem que estar E você tem que conciliar muitas coisas, né? Às vezes a pessoa fala um pouquinho mais rude com você, ou você tem que entender que é um momento de dificuldade para eles, né? Então nós não compete a nós estar julgando ou estar criando algum... Mas se torna bem difícil. Se você tem que estar bem preparado. Tem que estar preparado. Senão você não consegue trabalhar. Né? O senhor também falou, como a gente disse no começo, praticamente faz tudo e cuida também da parte do crematório PET. Sim, né? Também. Da cerimônias PET, aquele recebimento, acolhimento da família também. Né? Porque aqui no PET, muitas vezes é mais difícil do que eu fazer uma cerimônia lá. Por quê? Porque a família, geralmente, quando a família chega a vir até aqui, é porque aquele pet era muito importante para ela mesmo. Muito, muito mesmo. E é diferente do ser humano, né? Talvez algum ser humano, a pessoa, ele convivia menos com a família, menos com... E o pet não, eles vivem por nós, né? Então, tem famílias que se apegam muito a eles. Né? Tem casos aqui da pessoa pegar o pet lá e ficar com ele no colo a cerimônia inteira. Nossa. Tem pessoas que querem levar embora, de volta. Então, ela acaba se tornando mais complicado do que nós fazermos uma cerimônia lá. Porque lá você consegue fazer uma palavra de uma oração, uma palavra de conforto. Você consegue... Aqui não, aqui é bem complicado. É diferente. Acaba se tornando mais complicado. Bem mais difícil do que lá. Interessante. Após o óbito, a família tem que buscar uma funerária. E claro, a primeira escolha são os caixões. Aqui na funerária Ômega, existem caixões de R$300 até R$30.000. Com mais de 200 funcionários, a Vaticano segue há 3 gerações lidando com a morte. Mas o que é feito com o corpo depois que ele vem a óbito? É isso que o agente funerário irá nos responder. Por conta da pandemia de Covid-19, a nossa equipe não foi autorizada a gravar toda a preparação do corpo e nem entrar no laboratório de tanatopraxia. Porém, o agente funerário, Fábio, ele vai contar um pouquinho de como funciona essa preparação. Fábio Gomes, quanto tempo você trabalha nessa área de agente funerário? Nesse ano vai estar a completar 14 anos. 14 anos. É. E como que funciona a preparação do corpo? A pessoa veio a óbito e aí? O que acontece? Aqui na cidade, aqui na capital, aqui em Curitiba, é assim, nem sempre nós conseguimos atender no particular. Tem o Serviço Funerário Municipal, aqui em Curitiba, onde é que todos os hospitais, né, de Curitiba, tanto o Instituto Médico Legal também, que é o IML, direciona as famílias com esse endereço que é o Serviço Funerário.
Todas as famílias que chegam no serviço funerário, aí sim que vai definir a funerária, tá? Eu trabalho nessa funerária catedral e são 25 funerárias aqui em Curitiba, né? Quando assim é definido a permissionária a qual eu trabalho, aí sim eles nos ligam, vamos até o serviço funerário, atender a família enlutada, né? Aí começa o nosso trabalho, né? Trazer a família aqui para o plantão, para ver exatamente o que a família precisa nesse momento difícil. E essa questão da preparação do corpo, como que funciona? Conta um pouquinho pra gente. Preparação do corpo hoje, né, tem nessa causa, a situação que estamos, né, tem morte, né, com Covid, e a morte que é aquela que não é o Covid, né. Quando é Covid, hoje não, aqui pelo menos, né, no estado nosso aqui, é feito velório acima de 21 dias, né, que foi confirmado, né, o Covid-19, acima de 21 dias é possível fazer o velório. E aqueles que não chegou a esse tempo, né, de 21 dias, não se faz velório, né? Somente marque um horário, seja no crematório, ou marque um horário que seja no cemitério, né? E a despedida para os parentes e amigos de 10 minutos, e no caso já faz o sepultamento. Entendi. Realmente é assim. Quando a gente fala de um agente funerário, a gente não imagina todo o processo que tem por trás, né? A gente imagina que a pessoa saiu, Sim. se lavar, dar um banho na pessoa, falecido. Tem tudo uma... Como que funciona essa... Tem que injetar algum líquido, alguma coisa desse tipo? Depende, tá? Alguns casos há necessidade de fazer, outros não. Alguns casos são obrigatórios, outros também não, tá? Depende muito da causa da morte, né? Faleceu aqui na cidade, vai velar na cidade, sepultar na cidade. Depende da causa de morte, há necessidade sim de fazer, outros casos não. Quando é obrigatório é em caso de viagem ou em caso, de repente, aí de translado, não só terrestre, como também aéreo, né? Aí sim tem que fazer a tanatopraxia, que é o preparo do corpo para seguir viagem. Né? A tanatopraxia é esse processo de preparação do corpo. Né? Exatamente. Preparação do corpo, né, para injetamento de líquidos, para conservação, né, do corpo para aguentar um tempo maior de velório. Você faz todo esse processo? Não. Hoje aqui na empresa a qual eu trabalho, na Funerária Catedral, cada um tem seu setor, sua área de trabalho. Eu faço somente o pronto atendimento. Né? Pronto atendimento é aquele que as famílias nos vêm, vê a parte de caixões, horário, né? Eu faço essa parte. É outra preparação de corpo, é outra equipe. Como motorista também é outra equipe, né? Cada um faz um trabalho. É tudo dividido. É, tudo dividido. Tá certo. Muito obrigado. Por nada. A Vaticano possui um dos serviços funerários mais completos do Brasil. Aqui na Capela também tem uma das salas mais luxuosas do país. Logo aqui na entrada conseguimos ver o tamanho da estrutura da unidade. E uma coisa que chama a atenção é a árvore da saudade. Conta um pouquinho pra gente. O que é a árvore da saudade? A árvore da saudade, acho que ela tem uma representação muito simbólica, né? Onde remete à árvore da vida, remete à possibilidade onde cada pessoa que passa aqui, não somente aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, de trazer à memória algo, né, que dá esperança e que diz de vida. Onde cada pessoa sente a vontade para escrever um recado, para escrever uma mensagem, que faz parte desse todo, desse contexto, né, que representam talvez momentos importantes, significativos da vida das pessoas que faleceram, que foram embora, ou que não têm mais contato, ou que estão morando em outros lugares. Então, não necessariamente no contexto de morte, né, mas pessoas que estão distantes, ou querem aquilo que eu falei, ou querem trazer à memória aquilo que é importante, que dá saudade. E nessa representação simbólica, né, fica aqui, junto, né, que simboliza a vida, simboliza a possibilidade de crescimento, onde cada coração escrito representa como se fosse um fruto da árvore. Né, aquilo que é gerado na vida da pessoa como um fruto. Muito interessante. Muito delicado, muito... Isso, e é muito significativo. Muitas pessoas que passam por aqui, não necessariamente, como eu falei, né, vêm para um velório devido ao falecimento do ente querido, elas vêm aqui e fazem questão de deixar um recado.
um recado que fica marcado, né? Simbolizado em algo concreto. Sim. Isso é muito, e ajuda também no processo de simbolização do luto, né? Sim. Onde elas pegam, escrevem esse recado. Algumas fazem também, ao invés de colocar o coraçãozinho aqui, escreve também uma mensagem para colocar no momento do velório, no momento da despedida. E esses corações permanecem aqui durante um bom tempo. De tempos em tempos, a gente com muito carinho, com muito zelo, a gente tem a oportunidade de retirá-los, guardá-los, para que essa árvore da saudade, né, se renove, se perpetue. Né? Muito importante, né? Para o processo de luto, como você falou mesmo. Muito bacana. Após a cremação, a escolha do que se fazer com as cinzas pode ser muito complicada. Nem todos se sentem bem em mantê-las em sua casa. Para alguns católicos, é importante guardar as cinzas em um lugar sagrado. Para estes casos, a Vaticano oferece a Sala de Memórias. A Sala de Memórias é dividida por lóculos, onde fica depositado as cinzas do falecido e também pode ser colocado objetos pessoais, uma forma de homenagem. Por exemplo, nesse aqui, a gente consegue ver imagens do falecido, flores, objetos que a pessoa provavelmente gostava. E uma coisa que chama bastante atenção é o som ambiente, tudo pensado para o conforto do familiar que vem visitar. Aqui no segundo andar existe outra sala de memória, essa aqui é um pouquinho maior, a gente consegue ver outros detalhes, por exemplo, diversos sofás, cadeiras, mesas e, claro, mais de 200 lóculos. Finalmente chegamos na sala mais luxuosa da Vaticano. Por incrível que pareça, aqui na parede tem cristais Swarovski. É impressionante. Cada detalhe aqui você fica surpreendido. Por fim, chegamos à Sala Mona Lisa, onde são prestadas as homenagens. A sala de cerimônia é a despedida final, onde o mestre de cerimônias traz palavras de conforto. Alexandre, como que funciona esse processo de preparar a cerimônia? Gosto de dizer que esse processo de preparar a cerimônia, ele envolve principalmente a família. Apesar de ser um papel importante, eu como mestre de cerimônia aqui na capela, eu me vejo como um coadjuvante em auxiliar para que a família faça aquilo de acordo com o desejo do coração dela. Então ele começa, não necessariamente na hora da cerimônia, mas desde a chegada, o acompanhamento da família, onde me coloco à disposição para escutá-la, para ouvir essa família, pegar algumas informações, primeiro me colocar num lugar de acolhimento. Sabemos que lidar com a morte, a gente fica, querendo ou não, emocionalmente abalado. Tá. Como que você separa a vida profissional e a vida pessoal? Bem, eu também sou formado em psicologia, sou psicanalista e sou psicólogo, e eu acho que é difícil ser neutro, né? Não tem como a gente não se deixar afetar. É claro, com suas devidas proporções, mas algo que eu gosto de trabalhar comigo é a minha terapia, é a minha análise pessoal, né? E sim, manter uma certa distância de cuidado. Né? Existem, infelizmente, situações muito difíceis, muito tristes, e eu acho que, de certo modo, talvez seja meio paradoxal. Me deixar completamente afastado emocionalmente da relação com a família, também na hora da cerimônia talvez passar algo muito frio. Não tem aquela ligação. Isso, à medida que eu me permito, né, me protegendo, cuidando do meu emocional, eu me permito colocar um pouco dessa emoção. Né? Eu acredito que eu estabeleço uma ligação mais significativa com a família, onde eles sentem que não necessariamente eu estou vindo aqui para cumprir um protocolo, fazer algo frio, algo que foi decorado, mas algo que eles percebam que há um envolvimento de coração. Então, eu acho que com um processo de finalização, né, como o caixão que desce, né, a uma sepultura, aqui é um processo que se fecha, né, que termina
Então acho que isso também fica bastante marcante para ajudar a família nesse encerramento, Sim. né? Em lidar com a despedida e lidar com esse início desse luto, né? Algo que finda, né? Por exemplo, na cremação, baixou as cortinas, o familiar não vê mais o caixão. Não vê. É aquilo que eu falo, tem alguns familiares que aí resolvem acompanhar, ver inicialmente o processo de cremação, que isso é possível. Eles assinam um termo de responsabilidade, que é algo bem marcante, onde esses poucos familiares vão ver a urna vai ver a urna entrando no forno, iniciando o processo de cremação. Então, na cremação, encerrou a cerimônia aqui, encerrou o contato, né? E aqui se encerra mais um ciclo da vida. O programa Vivendo na Pele vai ficando por aqui. Boa noite.